De acordo com uma estimativa feita pelo presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofiscal, com base em pesquisas realizadas por institutos americanos e literatura nacional, cerca de 10 milhões de brasileiros precisam se submeter a uma cirurgia ortognática para a correção de problemas no maxilar e na mandíbula. Sabe a Rafa Justus, filha do Roberto Justus e da Tiziane Pinheiro? Então, ela revelou recentemente que ela passou por esse tipo de procedimento. Além dela, outros famosos já recorreram a essa cirurgia para melhorar a sua vida e a sua saúde. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse procedimento, nós conversamos com o cirurgião bucomaxilo-implantonista Dr. Paulo Tadeu. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Boa Tudo tarde, bem? Boa tarde. Tudo bem? Que bom que você veio. Agradeço o convite, né? Eu que Para agradeço. poder falar um pouco desse universo, né? Da cirurgia ortognática, tão assim, pouco falado, pouco desconhecido. E que muda a vida de tanta gente, muito, doutor. Muito, né? Quando a gente fala desse tipo de cirurgia, o que ela é, para a gente explicar para as pessoas? A cirurgia ortognática, ela consiste numa cirurgia que corrige umas deformações dos maxilares, alguma discrepância, geralmente são de nascença ou por síndromes, né? Pode ocorrer depois, então, também, doutor? Conforme a criança vai se desenvolvendo, às vezes os maxilares não acompanham o desenvolvimento, entendeu? E aí você acaba tendo situações onde o maxilar fica pequeno, ou fica mais para frente, ou mais para trás. Tem sim um fator hereditário, genético, né? Você olha pessoas que têm o queixinho para frente, e você vai ver na mesma família, tem mais um irmão, um tio, que tem a mesma característica, né? O que a gente gosta de colocar é que quando essa característica não atrapalha o funcionamento da mastigação, da fonética, da respiração, que é importante. Né? Não há necessidade de fazer muita coisa. Vamos exemplo, o goleiro Cássio do Corinthians. É verdade, doutor. Ele tem, né? Ele é prognato, né? Ele tem o queixo para frente, mas isso não atrapalha, ele convive bem com aquilo. Então, por opção dele, ele preferiu, ele não operou, não fez uma cirurgia. Mas isso não dá problema na hora de dormir, doutor? Por exemplo, as pessoas que têm mais ou menos o queixo assim, não tem a apneia do sono, porque a respiração deve ser mais difícil, principalmente, né? Se for ao contrário, se for muito para trás. Né? Quanto mais o queixo vai para trás, diminui aquela passagem do ar. Eu chamo de coluna de ar, né? Então, a pessoa começa a ter apneia, começa a ter alguns distúrbios durante o sono, não atinge aquele sono REM, que é aquele sono profundo, porque ela fica tendo episódios de apneia. A cirurgia ortognática também corrige isso. Há situações que o paciente tem uma mordida estável, tem a posição dos maxilares até numa posição bem correlacionada, mas devido a ele ter várias intercorrências de apneia durante o sono, existe a indicação cirúrgica para a gente tracionar a maxila e a mandíbula para frente e aumentar aquela passagem de ar. Que interessante. Doutor, a gente tem um vídeo aqui, eu vou pedir para você ajudar a gente explicando o que a gente tem aqui. Coloca pra gente, Dê. Vai falar, acho que da cirurgia, é isso, doutor? Isso. Essa é uma cirurgia mostrando a discrepância entre a maxila, a parte de cima, e a mandíbula embaixo, e como é corrigido. Tá vendo? Olha, a gente vai trabalhando nos maxilares e devolve uma harmonia, uma oclusão, né? Você vê que ela tinha um queixinho para trás e conseguimos voltar pro lugar, né? Aí foi feito só um avanço de mento, só um avanço do queixinho, quando a mordida já é estável, já tem uma mordida classe 1, a paciente não tem problema nenhum no sistema mastigatório dela. E doutor, como é que faz a cirurgia? Serra? Como é que isso funciona? Porque as pessoas sempre tiveram muito medo. Eu lembro que quando eu era mais jovem, tinha aquele aparelho que a gente falava até que era o freio de burro. Né? Colocava. Olha, a ortodontia avançou muito, né? Nós tínhamos esses aparelhos, porque nós não tínhamos como protuir, levar o dente para trás ou fazer algumas movimentações que precisavam sim desses aparelhos, né?
E hoje, com a ortodontia alinhadores invisíveis, autoligada, né, a gente está cada dia melhorando a ortodontia. E a cirurgia ortognática, ela é uma ferramenta a mais dentro dessa movimentação. Quando você movimenta os dentes, mas o osso, a base óssea, não movimenta mais, né, porque a gente consegue movimentar quando a criança está em crescimento, existe uma especialidade chamada ortopedia funcional dos maxilares, que a gente consegue estimular o maxilar e a mandíbula a crescer um pouco alguns aparelhos, né? Mas depois que já consolidou a pessoa, o osso já formou, você não tem outra solução a não ser a cirurgia ortognática, que é um reposicionamento dos maxilares, porque só a ortodontia não consegue devolver a mastigação satisfatória para o paciente. Fora outros benefícios, como fonética, respiração. E eu vou até te dizer, a estética, nesses casos, não é o que nós procuramos a princípio. Mas muda muito, Muita, doutor. porque a gente trabalha com harmonia. A gente harmonizando essa mordida, colocando os arcos, a maxila e a mandíbula na posição, vamos pensar que a estética que a gente ganha é porque a gente devolve aquilo que seria natural e normal do paciente. E doutor, por essa coisa da gente estar crescendo, em fase de crescimento, a cirurgia é aconselhada só depois que o crânio está formado, por exemplo, ou não? Olha, a gente tem como base sempre estar fazendo as cirurgias depois que a pessoa cessou o crescimento. A gente costuma fazer até uma radiografia de punho para ver se já fecharam os anéis sinfisários, que indicam que a pessoa parou de crescer. Há alguns casos na literatura, sim, que eles intervêm durante o processo da ortodontia, para poder ganhar tempo, né, entendeu? Acelerar o processo. E quando a gente já está vendo lá na frente que não vai ter como modificar muito, mas é mais raro. Boa. Léo, tem uma pergunta para você, doutor. Tenho então uma pergunta. Primeiro eu quero agradecer aí seu pai, meu companheiro de bote, né? Descobrimos aqui agora, lá em Guaratinguetá. A minha pergunta é a seguinte, você falou em síndrome e falou também em problema de nascença. A criança, quando é recém-nascida ou muito jovem, é provável, é possível que também tenha esse problema, ou chupando o dedo, ou mamadeira, ou chupeta em excesso, doutor? Sim, sem dúvida, Léo. A criança, os hábitos de chupar o dedo, de mamadeira, isso pode levar, ela vai estimulando o osso a crescer de uma forma inadequada. Né? O mais comum é você ter aquela mordida aberta anterior, que você vê, vai caber o dedinho da criança ou vai caber onde estava a chupeta. Se isso não for abordado no momento certo, essa criança vai evoluir como adulto para uma cirurgia ortognática. E doutor, a cirurgia, como é que acontece o processo dela? É feito por dentro? Como que é feito, A doutor? cirurgia, antigamente, a minha irmã fez cirurgia ortognática há 40 anos atrás. Era por fora, abria-se aqui por fora para serrar. Quando se for de serrar, era, né? Serra mesmo, né? Hoje ela evoluiu num grau que a gente faz cirurgia minimamente invasiva. Que legal. Ao invés de usar serras de verdades, né? Como a gente imagina, nós usamos serras ultrassônicas, que são extremamente precisas e o mais legal, ela não corta o tecido mole, ela só corta o osso. Se aquela serra esbarrar na mão, na língua ou na bochecha do paciente, ela não corta. É como quando você vai tirar um gesso, que o médico passa aquela serra para cortar o gesso, na verdade ela não está rodando, ela está vibrando e quando pega na pele ela não consegue cortar. Nossa, a mesma coisa são as técnicas que a gente usa para fazer as osteotomias, que são serrar o osso para corrigir e colocar na posição. Essa posição que nós vamos colocar também não é o Léo, né? A gente não vai pegar e eu acho que é aqui. Existe todo um planejamento que é feito antes, né? Hoje a gente consegue fazer o planejamento por programas específicos, né? Onde a gente tem a imagem da tomografia digitalizada, o escaneamento do paciente.
e a gente consegue fazer uma simulação cirúrgica no computador, Que legal. corrigindo aqueles ângulos que estariam fora, aquele posicionamento que está fora, e isso nos proporciona fazer guias para a gente saber durante o processo cirúrgico exatamente aonde a gente vai ter que colocar, minimizando em muito o cair em algum erro de planejamento. Gente, Então, assim, é muita tecnologia, doutor. exatamente. E aí Olha, o paciente já consegue mais ou menos imaginar como é que ele vai a ficar? gente já consegue, de antemão, no software, Aham. mostrar como o paciente vai ficar antes mesmo da cirurgia. Que Né? incrível. Nós já sabemos o quanto a gente vai conseguir movimentar, o quanto nós vamos trazer ou avançar e algumas vezes expandir. Porque às vezes a maxila ela é atrésica, ela é fechada. Uhum. Então às vezes a gente consegue, no mesmo procedimento cirúrgico, reposicionar os arcos em diversos sentidos. Não só sentido anterior-posterior, mas no sentido lateral também. A gente tem, lógico que tudo existe limite de quanto a gente pode estar mexendo, Aham. mas via de regra a gente consegue fazer várias movimentações e dentro de uma precisão que a gente já sabe de antemão como vai ser. Que demais. Eu acho que a gente tem mais uma perguntinha. Vamos lá. Temos uma perguntinha aqui, acho que é do WhatsApp, vamos ver aqui. Lívia Cristina, boa tarde. Meu filho tem mordida classe 3, com queixo para frente. Ele tem 12 anos. Dá tempo de usar aparelho ou só mesmo a cirurgia? Obrigado pela pergunta, Lívia. Boa pergunta. Não, boa pergunta. As crianças hoje, quando a gente já percebe, classe 3, só para quem É, o não que sabe, é, doutor? é quando a mandíbula ela é mais para frente, né? Tá. Então você tem essa mandíbula para frente e a parte de cima mais para trás. Então a parte de baixo avança. Avança. Tá. Então, a ortopedia funcional, que vai estimular o osso a crescer, vai estimular o osso para você conseguir ter ganhos de crescimento ósseo, ela deve ser iniciada bem antes. Paciente com 5, 4 anos, esses aparelhos de ortopedia funcional dos maxilares. Depois de uma certa idade, quanto mais vai passando, mais difícil é de você estimular o osso a desenvolver. Na verdade, esses aparelhos funcionam como estimuladores e eles vão estimulando o osso a crescer, porque seria o normal. Preparando para a cirurgia, né, doutor? Às vezes o paciente escapa da cirurgia Olha porque que ele legal. conseguiu estimular de tal maneira que você não precisa fazer a cirurgia. Não porque às vezes ficou 100%, mas às vezes você também não vai submeter um paciente à cirurgia para ter um ganho muito pequeno. Né? Que interessante. Então a gente tem que visualizar desta maneira. Agora, com 13 anos, seria interessante a gente fazer uma radiografia de punho, saber se ele ainda encontra em crescimento, né? Porque vai depender de quanto eu ainda tenho de ganho de crescimento dele, para ver saber o tempo, quanto né? que eu consigo, com a ortopedia, estimular. Eu acho que com 13 anos já passou um pouquinho daquilo que a gente podia estimular. Mas a gente pode ganhar, sim, alguma coisa para ter um procedimento no futuro, se for fazer a cirurgia, de ter movimentação menor. Vamos dizer, quanto menor as movimentações, melhor e mais tranquilo é o procedimento. Tem mais uma perguntinha, doutor. Vamos Vamos lá. lá. Mais uma perguntinha, bombando. A gente gosta é assim, ó. Vamos ver aqui, ó. Carol, e o nervo que fica próximo à mandíbula? Qual o risco nessa cirurgia? O nervo da paralisia? O nervo da paralisia, já tá falando sobre esse. Vamos lá, a gente tem um nervo que passa por baixo da mandíbula, chama nervo alveolar inferior, que é um ramo do nervo mandibular do nervo trigêmeo. Então é um nervo importante. Ele não é um nervo motor. Ele não é um nervo que você tiver algum dano com ele, você vai ficar com a cara torta, vai distorcer. Ele é um nervo sensitivo. É o nervo que inerva todos os dentes, inerva o queixinho, o lábio inferior e a bochecha na parte de fora. Quando a gente movimenta, né, a mandíbula, deixa eu pegar aqui para poder só ilustrar para vocês. Quando nós movimentamos para frente ou para trás a mandíbula, esse nervo ele passa por dentro.
Tá. Então, existe todo um cuidado de reposicioná-lo sem danificar o nervo. Lembra que eu falei que a gente está usando serras ultrassônicas? Aham. Esse nervo, ele é beneficiado, porque se eu encostar minha serra próximo do nervo, Não ela vai não acontecer vai, nada, né? ela não vai cortar o nervo, entendeu? Ela não tem força para cortar o nervo, ela só vai cortar o osso que oferece a resistência dele. Interessante. Esse nervo, ele entra pela parte interna da mandíbula, vocês conseguem ver aqui, ó, esse buraquinho de nada aqui, ó, né? Chamado língula, que é onde o nervo vai entrar. E ele vai emergir aqui na frente, no foramen mental, tá? Então, a cirurgia é feita nesta espaço aí. região aqui, nesse espaço. Doutor, e Então- como que funciona depois da cirurgia? Cicatrização, é rápido, doutor? A gente sempre faz logo após a cirurgia, um acompanhamento com o fisioterapeuta. É de suma importância fazer um acompanhamento do edema, drenagem da face para poder drenar. É uma cirurgia que, por incrível que pareça, não tem um pós-operatório muito dolorido, mas é mais o desconforto. Quando a Carol, né, que perguntou sobre a parestesia, nós chamamos de paresia, Aham. porque o nervo de você chegar perto dele, ele já vai desligar. Então, essa parestesia, ela dura em torno de 3 semanas e pode persistir até 6 meses. Em alguns casos, a gente, quando movimentos são mais sutis, a gente praticamente não tem parestesia. Nos casos que a gente mexe muita movimentação, a chance de parestesia é maior. Mesmo tendo todo o cuidado, tendo todo o protocolo, seguindo todas, que durante o planejamento nós já sabemos aonde está o nervo, nós já sabemos aonde nós podemos cortar, aonde a gente vai ter que inserir. Então a gente faz todo um planejamento, evitando ao máximo mexer com esse nervo. E temos outro nervo, que é o nervo inforbitário, que também está na parte de cima, quando nós mexemos na parte de cima. Entendeu? Não é só esse, mas temos outros. Nossa, doutor, é muita né? inteligência. Mas a gente tem que fazer a cirurgia já baseado sabendo dessas estruturas anatômicas importantes e evitando ao máximo de chegar perto, de criar alguma intercorrência para isso, né? Então, durante o pós-operatório, a gente tem a equipe com o fisioterapeuta que vai fazendo tapping, vai fazendo drenagem aos poucos. No início, no primórdio dessas cirurgias, o que nós fazíamos? Nós amarrávamos o paciente, contava de aparelho, a parte de cima na parte de baixo, deixávamos a boca bloqueada e o paciente só podia comer de canudinho. Batia tudo no liquidificador e tomava tudo de canudinho, porque ele não conseguia morder. Ele tinha que esperar pelo menos aí uns 45 dias para o osso consolidar E voltar à alimentação. para voltar à fisioterapia, porque perde tônus, né? Hoje não, hoje com o advento das placas, parafusos específicos para esse procedimento, a gente tem uma estabilidade tão boa inicial que a gente não precisa mais bloquear o paciente. Gente, doutor, o senhor precisa voltar, Não, porque quando a gente quer saber um precisar. monte de coisa. Esses dias eu falei assim que o senhor também atende as pessoas que sofrem os traumas e que de repente Exatamente. muda, né, a composição. E é tão difícil, doutor. Volte mais para falar sobre Não, isso, porque é voltamos curioso sim. e bonito esse trabalho. A especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, ela é muito vasta. É uma especialidade odontológica, que eu brinco, a gente fica com um pé na medicina e um pé na odontologia, né? Tanto que muitos procedimentos que nós fazemos em nível hospitalar são os planos de saúde médicos que fazem, que bancam Encaminha, tudo, que aham. pagam o hospital, então você pode usar até o plano médico para fazer isso. Que interessante, porque é saúde, né, doutor? É O saúde. principal que a gente fala da cirurgia ortognática é que a gente está visando muito mais saúde Do que estética. do que estética. A estética é uma consequência. Quando você cria uma harmonização melhor entre os maxilares, você tem um ganho estético
considerável. Maravilhoso. Você de casa, se tem mais dúvidas, manda pra gente conversar mais com o doutor sobre os assuntos. E aproveita também, ó, o telefone é o 12 3125 7844 e 12 99620 9244. Doutor, seja sempre bem-vindo à nossa casa, obrigado, viu? E eu que agradeço por me chamar, poder falar um pouquinho dessa nossa especialidade para os seus telespectadores, pessoas que estão nos vendo agora. Vamos falar ainda muito mais, viu, doutor? Vamos, com certeza.